primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Deus é bom em todo tempo Deus é bom, beleza, agora vamos sim. A gente percebeu que aquela movimentação necessária, ela já deixou de ser necessária, agora a gente pode avançar. Vamos ler 3 textos aí, rapidamente, novamente. Vamos ler Gálatas capítulo 5, Tiago, guerreiro, precioso, valoroso, jovem valoroso. Gálatas capítulo 5, versículo 26. Vamos ler esse texto aí. Gálatas, carta de Deus aos Gálatas, capítulo 5, versículo 26. Não nos deixemos possuir provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Eita lá. Agora vamos para o outro texto, Tiago. Romanos, capítulo 14, versículo 13. Romanos, capítulo 14, versículo 13. Como é que o texto se encontra? Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não poder pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Olha só. E o terceiro e último texto, Tiago, capítulo 5, versículo 9. Olha aí, Tiago, tudo a ver com você quanto ao nome. Irmãos, gente, quando os apóstolos, eles começavam assim, Nanda, irmãos, já existe aí uma convocação. É como um comandante, aqui nós temos o presbítero Clécio, que é da área, o Carlos também, ambos da reserva. Eles sabem muito bem que quando o comando chama soldados, eles sabem as palavras do comando, não é? Até mesmo quando é tocada a corneta, eles sabem até a mensagem que está sendo passada. É uma coisa linda, gente. Eu amo essa hierarquia militar. Eu amo assistir formatura do exército, meu. Se o comandante me assistisse para uma vez por mês, se o comandante aqui me convidasse para uma vez por mês de assistir, eu iria. É lindo demais, porque até a corneta, o determinado toque da corneta, eles sabem para que é. Não é assim? Quando os apóstolos dizem irmãos, deixa lá Tiago lá novamente, Tiago. Irmãos, ele está dizendo em forma, porque o que eu vou dizer agora para vocês é muito importante. O aviso que demos, falaram que é irreversível agora. Obrigado, Neuma. A cunhada de Suelene começou com um engasgo simples. E desse engasgo, UTI, ele disse que é Edmilson. Veja só, vamos parar agora e fazer uma oração por ela, não é? Veja como é a vida, gente. Deus e Pai do nosso Supremo Senhor e grandioso Salvador Jesus Cristo, fomos novamente agora informados, com mais informações, com mais detalhes, de que aquele ser humano, aquela senhora, cunhada da tua serva Suelene, agora está num estado irreversível, segundo a medicina, e que é legítimo. Às vezes ficamos zangados com a medicina. Não, os médicos estão aí para dizer o que é de acordo com a ciência, que não é do diabo, é do Senhor, a ciência é verdadeira. Mas é claro que o Senhor pode mudar qualquer quadro desse. Por isso rogamos, segundo o teu querer e a tua vontade, os teus decretos. Acima de tudo, o que nós imploramos é que ela, nesse estado de inanição, que o mais profundo da sua consciência, ela ainda, se não conheceu, ela conheça e reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida.
Isso é que é o mais importante, porque um dia todos partiremos, Senhor. A gente não gosta de falar disso, mas viveríamos melhor se aprendêssemos a lidar com a morte, se não tivéssemos medo de falar da morte, porque é justamente quando nós fugimos, é quando achamos que não vamos morrer, é que não sabemos viver, é que não aprendemos a viver. E aí desperdiçamos minutos, desperdiçamos horas, desperdiçamos dia, desperdiçamos uma semana, desperdiçamos um ano, mas de repente o Senhor autoriza do trono, a sentença é dada e daqui somos tomados. Então visita essa senhora, mas a família também, que já está inquieta. Não é fácil, Senhor, para a família. Quem passa por isso sabe. Visita também com força, com encorajamento. É no nome do nosso Rei, Jesus Cristo, que oramos. Amém. Eu já falei, me permita ainda caminhar um pouquinho nesse parêntese, que apesar do momento triste, eu gosto de fazer velório. Eu gosto de pregar em velório. Porque é raro você encontrar alguém com o nariz empinado num velório. É todo mundo, porque ali está um igual. E quem foi que disse isso? Que é melhor ir num velório do que no nascimento? Salomão. Ele não está dizendo que é ruim o nascimento. Ele está dizendo que é melhor. Em virtude de quê? Da queda. Porque a nossa queda, ela nos tirou a percepção da realidade, da nossa finitude. Nós nos achamos imortais. Então que o Senhor nos console, ok? Voltando, obrigado, viu, Neuma? Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Agora observe o encerramento dessa parte, Priscila. Eis que o juiz, Sônia, está às portas. Nesses 3 textos, nós temos 3 mandamentos recíprocos, 3 mandamentos mútuos, de mutualidade. E esses 3 mandamentos, que é: não invejeis, não invejem uns aos outros, não julguem uns aos outros e não se queixem uns dos outros, eles são mandamentos que fazem parte do bloco que protege o corpo das infecções espirituais. Esses 3 mandamentos fazem parte do bloco de mandamentos que protegem a igreja dos vírus, das infecções espirituais. Porque a inveja, ela arrebenta com o corpo de Cristo. Ela não destrói, porque quem trouxe o corpo de Cristo à existência foi Ele. Mas ela arrebenta. A inveja, tanto na sua causa como na sua natureza, muito especialmente nos seus efeitos, causa, natureza, dimensões e efeitos. A inveja tem sua causa, sua natureza, dimensões e efeitos. Você pode invejar o talento do outro, mesmo no aspecto socioeconômico você estando em vantagem. Você pode invejar o progresso do outro em determinada área, mesmo que você também tenha progredido muito mais do que o outro em outra área. Porque a inveja é justamente você ficar triste também por ver que o outro tem o que você não tem. Por isso que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12, quando Paulo vai falar do corpo de Cristo, vocês sabem que dissemos aqui, Paulo diz que o corpo é um. Primeira lição, unicidade eclesial, o corpo é um. Uma segunda lição, já pregamos um sermão aqui. Nesse corpo existe uma interdependência. O corpo é um, mas nesse corpo tem muitos membros, melhor dizendo, segundo. E terceiro, entre esses membros existem uma
Interdependência, está lá no texto. Quarto, solidariedade eclesial. Quando um sofre, todo mundo sofre. Quando um é honrado, todo mundo é honrado. Quinto, quem fez do corpo como ele é foi Deus. Ele coordenou a membresia do corpo. Ele colocou cada um onde ele quis. E ele coloca onde ele quer. E o objetivo disso? Para que não haja divisão. E coopere cada um de igual cuidado. Mas quando a inveja entra, aí a inveja chega e diz: porque eu não sou olho, e eu gostaria de ser olho, eu não sou do corpo, eu não faço mais parte daqui. Porque a pessoa ousa achar que ela é olho na igreja. E Deus não colocou ela como olho na igreja. Deus colocou ela como mão, mas ela quer ser mão. Ou ela quer ser olho. Aí ela começa agora a invejar quem é olho, despreza a mão que Deus deu a ela. Despreza a sua função de mão. Veja como o pecado passa a ser intensificado. Ela despreza a sua função de mão. Aí quem é que padece com isso? Quando um membro da igreja que foi colocado como mão despreza o seu papel de mão, quem é que sofre? Todo o corpo. Aí piora a situação, porque aquele que tem o papel de mão, quer ter o papel de olho, fica com raiva de quem é olho. Aí quer desprezar quem é olho. Aí pronto, piora a situação. Porque no lugar de apoiar quem é olho, ela vai agora se opor a quem é olho. Entende como a inveja ela é desgraçada? Mas já tratamos disso aqui. Em seguida, nós temos o julgamento. Eita, e nessa área, Romanos 14, 13. Está lá, Romanos 14, 13. Irmãos, não julgueis uns aos outros. Aí você para e se lembra de Mateus 5. Mateus 7. Não julgueis, para que não sejais julgados. Aí você tem que fazer perguntas. O nosso Deus está proibindo o julgamento? Tá? Ele está proibindo qualquer tipo de julgamento? Não. Então, do contrário, no mesmo texto de Mateus 5, ele não diria: não dê as vossas pérolas aos... Para não dar as pérolas aos cães, você precisa fazer o quê? Um julgamento. Não dê as vossas pérolas aos cães e aos porcos. Não dê aos cães o que é santo e nem as pérolas aos porcos. Para você saber quem é porco nesse contexto aí, você tem que fazer um julgamento. Então, o que é que o Senhor está proibindo? Ele está proibindo o julgamento temerário. Tanto em Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgados serão julgados, com a medida com que medidos serão medidos. Assim, Romanos 14, 13, julgamento temerário. Como se configura um julgamento temerário? Primeiro, ele é subjetivo. O que é um julgamento subjetivo? Eu não vi, eu acho. Eu acho que o diácono Luciano é chato. Acabou. Mas eu pergunto, me dê uma prova material. Eu preciso de materialidade. Vamos aqui. Eu sou apaixonado, gente. Eu não sei se eu vou ter oportunidade ainda de fazer algum curso na área de direito, porque eu sou apaixonado. Sempre fui, não é de hoje não. Então eu gosto muito dessa área. Então vamos pegar aqui a linguagem aí do direito, da criminal. Eu preciso de uma prova... Quem? Pronto, isso. Então, eu quero uma prova material. Silvio é bruto, eu quero uma prova material que Silvio é bruto. Estou dando um exemplo, por favor, gente. Prefeito Clécio é apático. Eu quero uma... Estou chutando, por favor, gente. Eu não estou descrevendo ninguém aqui. Agora você pede uma prova? Não, eu acho. Agora o pior... subjetivo. É a partir daquilo que eu acho, eu não tenho prova. Pronto, beleza. A gente vai entrar nesse aspecto aí dessa luz aí. E vamos entrar nisso aí também. Porque ainda tem o conceito ainda de o que é ser bruto.
Entendeu? Agora veja, subjetividade. A maior parte dos julgamentos que fazemos do outro não passa de subjetividade. Segundo, ele é temerário. Ou seja, um julgamento feito, subjetividade, tendencioso. Julgamento temerário é um julgamento tendencioso. Você já tem uma antipatia para com a pessoa. Ela pode fazer a coisa mais bela para você ou para quem você vai sempre dizer não prestou. Cuidado. Ela pode fazer a coisa mais legal do mundo, mas porque você já criou você já tem uma tendência de rejeição daquela pessoa, você vai sempre ver nela um monstro. Você vai sempre ver nas atitudes dela algo ruim, tendencioso. Subjetivo, tendencioso e arrogante. É esse julgamento que o Senhor está proibindo. E o tempo todo, se não vigiarmos, ninguém aqui escapa. Eu faço questão de dizer, olha, ninguém aqui escapa. E aqui eu quero pegar um gancho do que já falamos aqui nessa série, mas que o pastor Reginaldo relembrou ontem aqui, aplicando à família, aplicando aos casais. Lembram de que a nossa devocional de ontem, que ele trouxe na primeira parte, foi sobre reconciliação, e que nós já pregamos aqui, a biografia da igreja do antes e do depois, e uma delas é reconciliada com Deus. A partir daí ele pregou algumas implicações da reconciliação, e uma delas, vocês lembram? O que é necessário para que a reconciliação seja alimentada, preservada, incentivada, promovida? Confissão e perdão. Confissão e perdão. Quando o assunto é julgamento, meu irmão, não é só para a família, não. Não é só relação. Toda relação interpessoal, um dos principais problemas é a ausência de confissão e de perdão. Não inverta a ordem. Como é difícil a gente dizer a culpa foi minha. Me perdoe. E aí o outro diz, perdão dado. Bem disse o pastor Reginaldo, mas eu quero aplicar aqui ao todo. São 22 anos de pastorado. Um casal chega para compartilhar suas batalhas. E eu já encontrei tanto esposa como maridos. Não vou dizer aqui que não encontrei, não. Não, realmente eu também confesso que eu também tenho participação nisso aqui. Eu tenho culpa nisso. Mas é uma raridade, meu irmão. Porque geralmente a culpa é dele. O problema é dele, o problema é dela. Isso também é aqui, meu irmão, nossas relações. É assim. Uma ovelha chega para fazer uma queixa do outro, ela não chega em nenhum momento e diz, não, mas eu estou aqui pontuando o erro daquela pessoa, mas eu quero dizer também, pastor, que eu também tenho culpa. Eu também tenho errado para com ela. Não, meu irmão. Você já percebe aí um problema. Não estou dizendo com isso que todos os desencontros, a culpa seja de ambos. Existe o desencontro geral e existe os desencontros particulares, não é? No desencontro geral, não há inocente. Porque até no silêncio, tem gente que pirraça no silêncio. Você não vê ela falando nada, meu irmão, mas ela está te matando na linguagem nordestina, na unha. É pecado. Existe um silêncio que é santo. É o silêncio da não revidação.
Mas existe um silêncio que é muito pior do que alguém falar. É o silêncio da pirraça. É o silêncio da indiferença. Confissão. Eu errei. Casais se destrói. Eu vou aplicar aqui para o casal porque eu quero trazer para a igreja. Maridos às vezes ficam ácidos porque ele nunca vê a esposa dizendo eu errei. Ele nunca vê a sua esposa dizendo eu errei. Aí o cara às vezes ele tem que se calar, mas isso vai azedando o casamento. Isso azeda qualquer relacionamento, não é só casamento não. A pessoa sempre, não, eu estou certa. O errado é você. Não. Por favor, entenda, em nome de Cristo, entenda, presbítero Manuel. Então, meus irmãos, é esse julgamento que Deus está proibindo. Enquanto o microfone chega lá, subjetivo, tendencioso e arrogante. A motivação não é de Deus, é uma motivação pecaminosa. Presbítero Manuel. Aí nesse julgamento aí, quando você falou sempre que a gente sempre olha pela ótica de que um membro se acha menor e quer invejar o outro querendo ser um que até então acha que é melhor. Mas acontece também dentro desse julgamento alguém que julga ser melhor e acha que o outro é menor. Também gera conflito, né? Aquele membro que eu sou o olho, sem mim que ninguém vai para lugar nenhum. A mão não faz nada, né? E também acontece isso, infelizmente. E aí, na ótica dessa análise aí, se julga ser melhor que o outro. E é nas nossas relações, como igreja, como corpo, e aí o corpo sofre. Justamente. Não é? Porque de fato não é melhor, tem uma função diferente. Justo. Mas julga ser melhor. Justamente. Não é? E aí, às vezes, o corpo sofre com isso. Precisamos, todos nós, nos colocar como menor e não como maior. Justamente. E na prática, no dia a dia. E isso só vê, não é no blá, blá, blá. Justamente. É com ação. É com ação. Você conhece o outro é com ação, não com o que ele fala. O que ele fala, mas o que ele é o que ele, como ele age. Ele é o que ele age. Daí eu quero que você agora, de fato, esqueça o outro. Imagine que Deus está falando com você. É comigo. Esqueça agora o outro. Agora é você. Como anda esse mandamento aí do julgamento temerário, que é subjetivo, tendencioso e arrogante? Porque o pior de tudo é que esse julgamento temerário não fica só com a gente, presbítero Manuel. Não fica só com a gente, Sandra, Paulinho. Esse julgamento, que já é pecaminoso por ser subjetivo, tendencioso e arrogante, ele é botado na frente do ventilador. De forma bem sutil. Sabe aquela conversa ao pé da orelha? Aquela conversa ao pé da orelha. Aí, não tem aquela ideia de, por favor, gente, há casos e casos. Considere isso, há casos e casos. Mas eu vi aquela conversa de alguém que diz para você assim: quem usa essa expressão não está pecando não, porque há casos e casos. Mas eu tenho que usar ela porque em alguns casos peca. Eu estou falando para você que você é meu amigo, viu? Mas essa conversazinha que você é meu amigo, ele já falou para mais 500 amigos, disse que é amigo dele. Não ficou só com um amigo. Aí o amigo lá também diz: olha, foi um amigo que me confessou, ele me pediu até segredo, mas você é meu amigo. E aí, meu irmãozinho, essa conversa de você é meu amigo, a desgraça está feita. Assassinamos a reputação do outro nessa conversazinha. Olha, estou compartilhando com você, que é meu amigo, viu? Aí o outro, olha, foi um amigo que me falou, mas segura aí, porque quando uma ovelha hoje me procure mesmo, graças a Deus, para preservar mesmo a ética pastoral, e ela diz assim: pastor, agora olha, eu gostaria que ficasse só aqui. Eu digo: olha, ótimo, só tem um porém. Não se preocupe quanto a mim. A minha preocupação é com quem mais você já falou isso. Aí a ovelha faz assim: meu irmãozinho, eu tenho que me resguardar. Com quem mais você já falou isso?
Aí a pessoa já falou para 500 pessoas, chega para mim dizendo, agora fica só aqui, pastor. Às vezes a igreja toda está sabendo, ele chega para mim, fica só aqui, pastor. Aí depois vem jogar a culpa para mim, que a coisa pipocou. Ah, meu irmãozinho, são 22 anos. A gente vai se resguardando também, né, pastor Abraão? E eu guardo, meu irmão, Deus é testemunha. Tem coisa até hoje que minha esposa não sabe, ela nunca vai saber, porque é meu compromisso com Deus. E ela já sabe. E ela nunca vai saber de ovelhas. Que rasga o coração para mim. Microfone. O pior é que a história ela nunca chega do jeito que você fala. Aí pronto, meu. Ainda tem o microfone sem fio. Eu chego para o senhor e falo, olha, pastor, Luciano tá com queda de cabelo, né? Aí o senhor, mas não fala para ninguém não. Aí o senhor já fala para outro ali, rapaz, Luciano tá careca. Isso. Já tá careca. Mas o pior, aí vai andando, vai lá, vai lá. Aí o outro já fala o quê? Já tá caindo até a cabeça do homem já. Não, e o pior não é isso. Será que ele tá... Agora, eu notei só isso não, viu? Você chegou e disse... Um homem cabeludo dele. Você chegou e disse, Luciano tá caindo os cabelos. Aí o outro que tá ouvindo disse, mas rapaz, não é que eu tô notando que ele tá meio amarelado. Aí o outro disse, será que ele tá doente? Aí o outro diz, Luciano tá doente. Aí, meu irmãozinho. Aí o outro deve fazer implante. Gente, com todo respeito agora, vê esse momento agora de... Quer ver um exemplo? Essa tensão que vive o Brasil hoje. Cuidado com o que tem de fake news, meu irmão. Tem gente aí interpretando o sorriso de Bolsonaro. Tem gente interpretando a tristeza. Tem gente interpretando o sumiço de Lula. Cuidado, nós somos cristãos. Cristãos. Temos que averiguar as... Estou dando apenas um exemplo, gente, do geral, por favor. A política já passou, entendeu? Mas é no dia a dia. Olha, eu já falei aqui, vou repetir. Recém-chegado em Cabo de Santo Agostinho, eleito pela igreja, ainda estava me aproximando dos outros pastores. Eu conhecia eles na reunião de presbitérios. Um presbitério, eu pertencia a um outro presbitério, mas agora no mesmo presbitério, Grande Recife. Aí marcaram um encontro de pastores, meu primeiro encontro de pastores na praia de Enseada dos Corais, viu? Respeito pontezinha, viu, guerreiro? Não, Raquel? Vão lá, conhece Carlos, Enseada dos Corais? Mas é claro, Carlos... Olha, a pergunta para Carlos e Tereza é, quais as praias que vocês não conhecem? Aí eu tô lá no meu maior, eu amo banho de mar, gente, eu gosto. A gente sabe, quando eu entro, eu passo 12 horas, saio queimado. Não, eu gosto, eu tô com saudade, viu? Em janeiro, se o senhor permitiu, eu quero dar umas mergulhadas aí. Ô, Nordeste maravilhoso. Aí chega um colega presbítero e olhou para mim assim, e papo vai, papo vem, e disse assim, rapaz, tu és gente boa, rapaz, mas não foi o que passaram para mim, não. Lá, molhadão, daquele... Vocês entendem a questão, gente? E eu notava que antes ele estava assim, ó. Sabe aquela pessoa que está olhando para você assim, como diz minha mãe, atravessado? É como se dissesse assim, estou te amando. Quem conhece aqui essa expressão, estou te amando? É uma expressão de ironia, né? De ironia, sim, sei. Lá em Recife, o pessoal tem uma expressão assim, você está falando com ela, sério, se ela tiver com ironia, ela diz, André sabe disso? Sim, sei. Ela está com ironia. Aí você vê a pessoa. Aí ele abriu o coração, é meu amigo até hoje. É aquele cara que compartilha suas lutas no WhatsApp. Louvor a Deus até hoje. Entende, gente? Não julgueis. É o julgamento. Ele não está proibindo você ter discernimento, julgamento santo, legítimo. Até porque, queridos, a Bíblia diz que haverá um julgamento final. Nós, como pastores, temos que julgar um caso de disciplina. O Senhor não vai contradizer, nós temos que julgar. Mas não é o julgamento temerário, ele proíbe. Ele proíbe. Que o Senhor nos ajude. Uma igreja, se queremos manter a nossa comunhão cristã, por favor, em nome de Cristo, cuidado. Nós citamos aqui recentemente as peneiras de Sócrates. Cada um narra com a sua versão, com as suas adaptações. Alguém chegou para falar algo. As peneiras de Sócrates nada mais são do que princípios bíblicos, mesmo ele conhecendo o Deus verdadeiro ou não, que ninguém sabe se ele conheceu. Alguém chegou, falou algo de alguém para você? Qual é a primeira pergunta que deve fazer? Sabem qual é a primeira pergunta que deve fazer?
E ele recomendava fazer isso. O que você está falando é verdade? Porque a gente não se importa. Segundo, nas versões que narram por aí, é real essas peneiras dele. Agora tem algumas versões, adaptações. O que você está falando é útil para o meu amigo? Será útil para a pessoa de quem você está me falando, sobre quem você está me falando? Terceiro, alguns colocam isso. Você já falou para ela? Entende? Tem que ser assim, gente. Não é perfeição, mas tem que ser assim. Aí hoje eu faço questão, quando eu estou com os meus colegas pastores, e é normal, gente, por favor, não confundam o julgamento temerário também com avaliações técnicas. Como pastores, estamos o tempo todo avaliando até pastores tecnicamente, não é? Tal igreja está sem pastor, então vamos avaliar um pastor. Aí tem uma avaliação técnica, a avaliação do caráter dele, todo o histórico dele, a avaliação técnica. Todos nós fazemos avaliações técnicas uns dos outros. Agora mesmo está chegando o mês de dezembro, o conselho vai se sentar para reconduzir os ministérios. A gente não chega e diz assim, qualquer um serve, não. Porque cada um deve servir conforme o dom que recebeu. Para isso tem que haver julgamento. Aí a gente diz, olha, fulano de tal é uma pessoa certa para esse ministério porque ela tem talento, dons, experiência e maturidade para esse ministério. Isso é um julgamento. Então não vamos também cair na ingenuidade de achar que não. Agora o temerário, Deus diz, não faça isso. Aí falando sobre julgamento, e Neuma até brincou sobre diácono apagar as luzes. Quando o assunto é julgamento, sabe uma área onde a gente peca muito? É porque além de Deus proibir o julgamento temerário, lá em Romanos 14, essa palavra não julgueis uns aos outros está em qual contexto? Quem sabe de Romanos 14? Para explicar o contexto de Romanos 14, eu vou usar aqui 3 expressões. Eu uso mais, o meu uso é mais técnico, mas eu vou usar de Hernandes, também é legal. É preciso entender que na vida cristã existem coisas morais, imorais e amorais. Se não tivermos a consciência disso, aí pior ainda o julgamento. Existem coisas morais, exemplo, para Deus é moral você comprar e pagar. Aqui no Brasil ou fora, é moral. Para Deus é moral um namoro sem sexo. Sexo só depois do casamento. Moral. Dando exemplo. Existem coisas que são imorais. Dê um exemplo aí de coisas imorais, a partir da Bíblia. É imoral aqui, é imoral nos 4 cantos da terra. Comprar e não pagar. Isso. Ou sexo antes do casamento. Ou fora do casamento. Ou extraconjugal. Mas existem coisas que são amorais. Que a expressão que eu gosto de usar é adiáforas. Elas são neutras. Se você fizer de acordo com o teu costume e gosto, você não peca. Se você também não fizer, você também não peca. Aí onde a igreja em Roma estava pecando. Está lá. Lá Paulo descreve 2 tipos de pessoas nessa área. Os fortes e os fracos. Quem eram os fortes? Aqueles que tinham um entendimento melhor. E por ter um entendimento melhor da verdade, não havia problema para ele comer carne que vinha do açougue e tal, mas nesse açougue lá, antes de vender a carne, era oferecida a ídolo. Mas ele sabia que aquele ídolo ali não é nada. Ele orava e era santificado. Mas o fraco, ele não tinha o entendimento. Então, veja, o fraco pecava pelo julgamento,
porque ele julgava o outro como imoral, porque comia carne, e o forte pecava pelo desprezo, desprezava o outro porque não comia carne. Vocês entendem a questão como ela é grave? Vamos trazer para os nossos dias? Por incrível que pareça, nós temos crentes hoje que ainda vivem assim. Música. Vamos falar, por favor, música boa. A classificação não é música cristã ou não cristã, é música boa. Quem deu a música foi Deus, não foi o diabo. Agora, por conta da queda, tem música boa, tem música ruim, de acordo com a questão estética, a harmonia musical, mas também, claro, tem música diabólica, satânica. Vamos falar de uma música boa? Então eu vou relembrar sempre do nosso representante aqui do sertão. Quem é o representante do sertão? Dá um exemplo dele. Eu gosto muito da canção Minha Vida é Andar por esse país, para ver se um dia descanso feliz. Guardar toda a recordação dos lugares por onde andei. Tem crente hoje que é condenado se ele entrar no carro, e lá no meu carro está lá tocando o Luiz Gonzaga. Ele se escandaliza, meu irmão. Ele vai me julgar por isso. Esse pastor é mundano, esse pastor é imoral. Ele está me julgando por uma coisa amoral. Agora, é claro, meu irmão, se eu tenho consciência que aqui na igreja tem membro assim, com ele de carona eu nunca boto Luiz Gonzaga. Por amor a ele eu vou usar Luiz Gonzaga quando eu estiver sozinho. É o que Paulo diz. O limite da minha liberdade é o amor. Agora, é claro, meu irmãozinho, aí eu tenho que falar. Ninguém vem me dizer que o rap da novinha é amoral, não, é imoral. Eu me assustei uma vez, quando numa festa de cristãos, passaram o rap da novinha, e eu disse, será que eu estou sonhando? É sério, gente. Eu olhei para minha esposa assim, será que eu estou sonhando? Porque todo mundo sabe o significado do tal do rap da novinha. Eu não estou sonhando. Eu estou sonhando que os cristãos estão fazendo apologia à traição, música que faz apologia a amante. Palavras como, desculpa a expressão, eu vou usar aqui baseado na palavra, a palavra no original dos portugueses, eu estive lá em Portugal, eles usam rapariga, normalmente. A palavra rapariga no nosso Brasil, a gente sabe qual é o outro significado. E aqui, com todo respeito às mulheres que por razões diversas estão nesse mundo. Mas tem música, cristãos escutando, onde fazem apologia ao sexo em compromisso. Eu me apaixonei por uma rapariga e o cristão dançando uma música dessa, ora bolas, aí não. Aí é imoral. Agora, o cristão gosta de ouvir o Roberto Carlos, o poeta do amor. Não. Tem canção de Roberto Carlos, aí sim, aí é problema de quem ouve. Se o cara vai ouvir a canção de amor de Roberto Carlos para com as mulheres com quem ele foi casado, e ele vai usar para a amante dela, aí é problema dele, mas não põe em xeque a música. Então, eis aí o problema hoje também. É o problema ou do legalismo ou da licenciosidade. Tem música boa, onde o cristão pode, numa sua festa particular, dançar de forma sadia, tem? Tem. Venâncio, queres falar? Agora, tem música ruim, que não é imoral, ela é apenas amoral, mas é ruim. O cara que conhece música diz, não tem harmonia, não tem nada. Mas só que tem música que ela é imoral. Tem música que ela é imoral. Paulo disse, disso aí, vocês têm que ter nojo. Disso aí vocês têm que ter nojo. Não é a música em si, é a imoralidade que se passa através dela. Venâncio. Duas coisas. Se a gente considerar essa música, a música em si, né, a melodia e tudo mais, é cristão ou não, a gente vai ter que considerar também que o português e qualquer outro meio de comunicação, especialmente os modernos, né, desde da Assíria e tudo mais, também são imorais.
Outra coisa também, eu participei durante 6 anos de um movimento lá em Campina Grande chamado Cantil da Paz, que foi justamente na época de São João, onde eram cantadas músicas em ritmos de forró, coco baião e tudo mais. E era com o propósito de quê? De fazer evangelismo próximo ao Parque do Povo, né? O conhecido Parque do Povo. Então, a gente tem que ter bastante cuidado realmente com essa divisão e saber o momento de que cada coisa se encaixa também. Mas sem considerar também, por exemplo, a cultura do povo. Por exemplo, o povo Concombas, que o Ronaldo Lidório fala tanto, e teve lá muito tempo e tudo mais, e outros tantos da África, tem uma maneira de cultuar que é bem diferente daqui, assim como os hebreus. E a gente querer transpor para lá ou para cá, a gente tanto pode não ter problemas para atingir aquele povo, como também do lado de cá, que não tem necessidade de fazer isso. Excelente, Venâncio. Você entrou agora no aspecto litúrgico da diáfora. Excelente também. Agora observe, me permitam aqui. Salvo engano, me dê licença, eu já vou encerrar. Deixa-me ver se é essa aqui. Quero que vocês vejam essa letra aqui. Que nem vejo a minha frente, nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Observe. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Entende, gente? Isso aqui ouvir isso aqui é um bálsamo, isso aqui é graça comum de Deus. Olha, por favor, não se canalize não. Ouvir isso aqui é melhor do que ouvir algumas canções gospel. Ainda que o cara não seja cristão evangélico. Quem levantou a mão aí? Clécio. Na realidade, é um tema maravilhoso, um tema assim que abre muitas nuances, né? Esse tema aí que a gente está tratando nesse momento. E até como sugestão, pastor, talvez eu acho que seria até num dia de classe única, a gente trabalhar o capítulo 20 do nosso CFW, que é liberdade de consciência, liberdade de cristã. Isso é importante demais. Eu acho que numa escola dominical de classe única caberia muito, porque é um tema que abre vertentes para todos os lados. Todos os lados, inclusive o contexto que estamos ainda aqui, política verdade, nacional. Então eu acho que seria muito interessante pensar nisso aí. Quem sabe até para a próxima classe única. Perfeito. Muitas vezes a gente pensa apenas a música imoral, né, com conotações como a gente vê hoje, né, como o rap da novinha aí, mas a gente também tem que prestar atenção na música linda também, saber interpretar, né? Eu quero dar como exemplo a música Azul de Djavan. Djavan é um grande compositor, amo demais as músicas dele, mas tem uma música linda, essa música Azul. Eu não sei se vem de Deus o céu ficar azul. Então assim, já começa com uma frase que, como é que a gente pode cantar isso? Que a gente tem certeza de onde vem o céu ficar azul. Então, muitas vezes, a gente precisa saber interpretar a letra. E nas entrelinhas tem coisas, né? Tem uma música de Gilberto Gil que é muito legal para dançar, para a gente se alegrar. Mas aí, quando você vê todo baiano, toda menina baiana tem um santo. Entendeu? Entendeu? Ali, ó, nas entrelinhas, viu? Nas entrelinhas, a gente tem que saber ler O as microfone aí entrelinhas. pro Carlos. Nas entrelinhas. Então vejam. Por isso que é importante você ter o conceito a partir da Bíblia do que é moral, do que é imoral e do que é amoral. Porque nem tudo que reluz é... Carlos,
O querido, Neuma, depois você fala, Neuma, só por causa, depois você fala, querido, que ele pediu. Ele disse que eu posso. Rapidinho, Pode? só Ah, sim. Não, para não cometer injustiça. Tá, ele disse que Viu? eu posso. Tá, Ele então tá já bom. falei. Só completando o que Tereza disse. Uma vez a gente estava fazendo um luau para casais. Acho que tem uns 3, 4 anos ou mais. E aí, era na época de Moab e a Cidélia aqui. E a gente fazendo a seleção dos cânticos, que inclusive foram eles que cantaram. Aí a gente tinha botado um cântico, uma música lá, que não é gospel e tal. E aí, quando a gente foi ver a letra, acho que foi até Tereza, não sei quem foi que alertou. Gente, quando a gente foi ver na íntegra da música, falava de separação, de traição. Não. Nas entrelinhas, Neuma. Linda, romântica. Nas entrelinhas. Então, não presta atenção só na harmonia, não. Presta atenção na letra. Carlos? Isso. Amém. Ontem foi tocado um assunto aqui, né, no Encontro de Casais, que perguntou assim, onde estão os homens, né? Aí a gente pode perguntar também, onde estão as mulheres? O sistema há muito tempo ele está trabalhando na desconstrução da família. Né? A desconstrução da família, ela vem através da cultura, ela vem através da música. Há quanto tempo não se faz uma música de qualidade? Isso. E os filmes? E os jogos? Agora nós entregamos, a igreja entregou para o mundão. Boa sua fala. E também entrou nas igrejas, também entrou nas letras. Isso. Gospel, né, que hoje tem muita música gospel que não passa por uma avaliação. Isso. Os presidentes estão lá. Cheio de heresias. E depois estão lá no público cantando e às vezes não sabem nem o que estão fazendo. Corretíssimo, boa. Casou com o que eu ia falar. Combinado foi? Combinado. Então veja bem, gente, para encerrar, a hora avançou de fato, olha. Como nós pecamos no julgamento por não levarmos a sério isso, tá vendo? Às vezes julgamos o outro, ele está fazendo uma coisa que está dentro da moral, ou é imoral, mas às vezes ele está fazendo algo que está no campo do amoral. Você não pode pegar o teu gosto e querer empurrar para ele, não, respeita o irmãozinho. Sim, na verdade, a gente às vezes quer que o outro goste dos aspectos adiáforos que a gente não gosta. Respeita o irmãozinho. Ora, ele gosta disso aqui. E segundo a Escritura, isso aqui é a moral. Por ele fazer, ele não peca. Por eu não fazer, eu não peco. Então, é isso que Paulo está falando em Romanos. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Agora, ele diz, o limite da nossa liberdade é o amor. Lembra que eu falei? Como pastor, irmãos, eu tenho que conhecer cada ovelha aqui, o nível de maturidade. Então, a depender do nível, está falando comigo, vai ouvir uma boa música, também ouve uma graça comum. Mas dependendo da maturidade, eu vou botar apenas logos. Vou botar apenas, entendeu? André, olha como esse assunto é importante, Clécio, tá vendo? Carlos falou sobre uma coisa interessante aqui, que é a questão da cultura, né? Sim. Eu estava vendo um podcast, e, por exemplo, novelas, músicas, tudo, às vezes é como um tratamento homeopático. Você vai assistindo, por exemplo, novela, você passa 365 dias assistindo, por exemplo, o filme Casa de Papel. Quantos cristãos torceram para que o bandido desse certo? Para que ele vencesse? Isso. Então, são doses homeopáticas que vai sendo aplicado na população, que a pessoa vai... Arranda, aí, chaleira. É normal. Isso, André. Já que você tocou nesse assunto, inclusive o pastor Reginaldo falou ontem, mas fica um alerta aqui. Um dia eu vou pregar série nessa área também. Façamos um bom uso das mídias, mas cuidado com homens, muito especialmente homens, mas mulheres também. Cuidado com o tal dos videozinhos do TikTok. Eu vou tocar nesse assunto aqui agora rapidinho. Cuidado com os videozinhos do TikTok. Você não foi lá por vídeo do TikTok para ver pornografia, não. Você foi lá porque apareceu um vídeo de alguém fazendo um comentário de política. Um videozinho de 1 minuto e 30. Mas você sabe que tem o tal do dedinho, não tem? Naturalmente, o próprio celular, ele manda. Na medida que o celular vai passando o videozinho, aqui acolá, o que é que aparece?
uma tal pornografia velada. Eu estou aqui diante de pessoas adultas, gente. Ninguém vem dizer aqui que nunca viu. Você não pecou não, meu irmão. Calma. Você é forçado a ver. Porque entre um videozinho no TikTok, comentário sobre política, está lá o vídeo, a mulher avantajada dançando. A dança novinha, está lá a mulher como numa cena, como se ela estivesse acariciando o parceiro. Vocês sabem disso. Não estou diante de criança. É aí onde entra o viciado à pornografia. Ele não foi procurar pornografia, mas de um videozinho do TikTok, ele agora vai lá e se inscreve na assinatura aberta, TV por assinatura, e deixa lá canal aberto. Ou não precisa mais, o Google, o cara bota lá, o celular, ele, ainda bem que tem isso, hein? Eu pego meu celular e eu procuro, eu boto antivírus pago, eu boto tudo que vem me tolher. Então qualquer coisa que vem, aí tem lá, cenas explícitas, só se você tirar o... A gente tem que usar mesmo, guerreiro. Pastor, o senhor tem que usar isso? Sim, gente! Ei! Foi Cristo que disse, vigiar e orar, e o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não queremos aqui deixar que nem o homem saia daqui achando que é leproso e o pastor é serafim. Eu tenho que vigiar todo dia, porque é nas coisas aparentemente ingênuas que o diabo vai lá e diz, é aqui que eu te quero. Aí o cara viu um vídeo do TikTok, a mulher lá dançando, aí ele diz, é só curiosidade. Aí toma o TikTok para cima. Daqui a pouco ele está numa página de pornografia. Eu já vi casal se separando por conta de... Eu já tive que lutar e não consegui. Eu já tive que lutar e eu não consegui resgatar um casamento. E sabe qual foi a causa? Pornografia. O cidadão estava tão escravizado que ele não tinha mais atração pela esposa. Paulinho. Pastor, rapidinho, em relação a essa questão do bombardeio de informações, né? Sim, para questão de conhecimento, à medida que o senhor está falando, não precisa ser no TikTok, eu passo a imagem. Isso. Nossos celulares, eles estão programados para captar o que o senhor está falando. Isso. E essa mensagem vai chegar, todos eles aqui. O próprio celular, eles verdade. Estão aqui captando o que nós vai falamos, aparecer no celular, Facebook. Então eu não preciso estar no TikTok Isso. ou em outro... Estamos no BBB mundial. Isso. Então eles estão moldando o que se fala, o que eu falo que quero ver. Então nesse momento os celulares estão captando isso aqui. Captando. E vai chegar essa informação, mesmo que você nem pensou em ver ela. Justamente. Dessa forma, né? Rápido, Tereza aqui de novo, que eu olhei para... Já tem gente com fome, Tereza! Isso. Isso é bom, exemplo com certeza. prático. Uma vez eu estava em São Paulo com meu sobrinho, eu e Carlos, foi na época que eu estava conversando com ele sobre a síndrome da apneia do sono e o tratamento, né? Que com os aparelhos intraorais, conversando, e o CPAP. Na mesma hora, quando ele pegou o celular, ele arregalou o olho assim: tia, meu celular está bombardeado de modelo de CPAP, fazendo propaganda do aparelho para o uso da apneia do sono. Meu Deus, a gente está sendo vigiado. Eu disse, o tempo todo. O tempo todo. Vocês vão ver, eu falei agora CPAP. Depois vocês me dizem quantos de vocês vão receber propaganda de CPAP. É um aparelho para apneia, da síndrome da apneia obstrutiva do sono. À noite me falem que vai acontecer isso mesmo. Porque eu estou fazendo o teste. Já foi, privacidade. Né? Aparelhos intraorais que os dentistas usam, mas o aparelho primeiro é o CPAP. Olha, se brincar, um conselho para os casais: quando estiver namorando, desliga o celular mesmo, desligue mesmo, viu? Só para brincar. Agora eu quero fechar aqui, papais e mamãezinhas queridas. Se é uma luta para nós adultos, agora imagina o teu adolescentezinho de 13 anos lá dentro do quarto. Aí você diz: não, pastor, não tem problema com isso. Os mesmos hormônios que estão no adulto, estão na criança, no adolescente, meu irmãozinho. Tem clínicas hoje trabalhando especificamente com crianças viciadas eu estou falando crianças viciadas em pornografia, para que
para não exaustar vocês, mas que vocês estejam orando. Vigiai, porque o Espírito está pronto. E ninguém sai daqui com ar de não, todos nós. Ei, José fez o quê quando a bonitona lá desse deita comigo? Ele estufou o peito e disse: não, e eu vou permanecer aqui porque eu sou forte. Foi isso que ele fez? Querido, ele zarpou. E ele zarpou porque ele sentiu arrepio. Vamos ser sinceros. Ele zarpou porque ele sentiu arrepio, meu irmãozinho. Então ele, que o Senhor nos ajude, igreja amada. De pé, vamos orar. Como foi bom. Olha como o assunto é bom. Gente, quando eu peço assim, não é para tolir vocês não, é mais para ordenar o tempo. Quem levantou a mão aqui eu não dei, me perdoe, para não cometer injustiça, viu? Quem levantou a mão, levante mesmo, porque eu falo de coração, gente. E eu tenho mesmo dificuldade hoje de enxergar, carro, de coração. Eu não consegui ainda me adaptar, a gerente sabe disso. Do olho que eu não enxergo. Então eu até canso, que eu forço. Eu vou fazer uma visita ao guerreiro aí para ver o que pode fazer aí no sentido de óculos. Eu forço mesmo, guerreiro. Então se você me encontrar na rua por aí qualquer dia, além das minhas concentrações, por favor me chame, fale, pastor, para você não dizer que o pastor passou e nem me falou comigo. Em o nome de Cristo, tá bom? E isso, mas grite mesmo, é sério, gente. Eu brinco às vezes, mas é angustiante. É angustiante, que você vê só, você sabe que e o outro olho com miopia. Um já era, o outro com miopia. Ontem eu tirei o óculos para a gente limpar enquanto dirigia. Aí é que é angustiante. Aí é que é angustiante. Mas nada de autopiedade, viu? Deus é bom. Isso. Quando tiver o novo gabinete aqui, você vai ser o primeiro a comparecer. Deus e Pai do nosso Supremo Senhor e grandioso Salvador Jesus Cristo, muito obrigado por esta amada igreja, Senhor. Nós temos percebido o Senhor cuidando dela. Nós temos percebido o Senhor instruindo. Uma das provas que já temos a mais foi o que aconteceu sexta à noite, sábado à noite. Muito obrigado pelo nosso seminário. Casais que saíram daqui dizendo: nós congregaremos com vocês, louvado seja o teu nome, Senhor. E obrigado por essa escola bíblica, por esta manhã abençoada. Leva-nos para os nossos lares, prepara-nos para o próximo trabalho, os próximos trabalhos, muito especialmente no meu caso, o gabinete pastoral, e no caso de todos aqui, mais um encontro solene. É no nome de Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Salvador, que oramos. Amém. Vamos.